Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez reunidos para podermos cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio muito grande que temos de poder nos reunir, nós aqui, vocês aí, mais uma vez para podermos oferecer o nosso melhor ao nosso Deus. A gente quer desde já louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor por podermos estar aqui essa semana. Como os irmãos sabem, tivemos um susto, né? O Simon teve uma queda, mas graças ao Senhor está aqui, está bem, né? Louvando e bendizendo o nome do Senhor. A gente agradece aos irmãos que oraram, né? Prestaram aí a sua solidariedade. Nós agradecemos com muito carinho a cada irmão, tá bom? Nesse momento eu queria que você dedicasse, que você acalmasse, aquietasse o seu coração, para que a gente então possa estar iniciando esse momento de louvor, esse momento de adoração, onde queremos oferecer o nosso melhor para o nosso Deus e queremos ouvir a voz dele nessa noite, tá bom? A irmã Flávia vai estar orando para a gente estar iniciando esse culto. Graça e paz, meus irmãos, saudade de cada um de vocês. Mas não é porque a gente está, sem poder se reunir na igreja que a gente não pode estar unido. A gente pode estar unido sim, em pensamento, no mesmo espírito, trocando mensagens e participando do culto online juntos, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, neste domingo, reunidos aqui, Senhor, nesta sala. Assim, Senhor, como cada um está na Tua casa neste momento, Pai, para Te cultuar, Senhor. Para, Senhor, render graças ao Teu santo nome. Ainda, Senhor, que não podemos, Senhor, no momento, nos reunir fisicamente, Senhor, no templo, na igreja, Senhor. Mas que nenhum, Senhor, nenhum membro, nenhum servo Teu, Senhor, venha se esquecer que é a igreja do Senhor. Amém, Jesus. Oh, Deus, não permita, Senhor, que nenhum irmão venha se esfriar espiritualmente, Senhor. Não permita, Senhor, que nenhum irmão, Senhor, venha colocar, Senhor, algo, Senhor, para fazer no momento de estarmos, Senhor, nos reunindo, Senhor. Oh, Pai, estamos passando por um momento diferente, um momento difícil, Senhor. E é momento, Senhor, de nós nos apegarmos mais e mais ao Senhor, de nós nos aproximarmos mais da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a buscar a Tua face. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais perto de Ti, Deus. Sim, ó Deus. Oh, Pai, a Tua igreja, Senhor, não pode se dispersar, nem se distrair, Senhor, neste momento, Pai. Deus, que o nosso foco, que os nossos olhos, que o nosso objetivo, Senhor, seja o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Não permita, Senhor, que venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita, Senhor, que nenhum servo Seu venha parar e ficar pelo caminho, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos força, nós Te pedimos ânimo, Senhor, nós Te pedimos uma mente concentrada, Senhor, nas coisas lá do alto, Senhor. Porque, Senhor, queremos ser achados aqui, Senhor, como aquelas 5 virgens prudentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. E receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós faremos a leitura da palavra do Senhor no Salmo número 98 e a Samara estará fazendo a leitura desse texto da palavra de Deus. Amém? Salmo número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade
para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos, e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Deus seja louvado. Deus é bom, meus irmãos. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Deus é longânimo. Nós vemos aqui, irmãos, que o salmista ele expressa aqui a justiça de Deus. Nós sabemos que Deus ele é justo e que Deus ele há de julgar todos aqueles que ao longo das suas vidas têm buscado ao Senhor, ou aqueles que não têm buscado ao Senhor, o Senhor há de julgar todos os povos, como o salmista assim afirma ao final no versículo de número 9, onde ele vai dizer que na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Meus irmãos, é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós adorarmos, é tempo daqueles que ainda não conhecem ao Senhor de poderem se achegar a Ele. É tempo de dependermos não da ciência, não de médicos, mas dependermos de Deus. E Deus ele tem mostrado isso. Deus ele tem mostrado que Ele é Deus e que Ele rege sobre toda a terra, como o salmista aqui afirma. E cabe a nós, dentro das nossas limitações, cabe a nós, dentro da nossa pequenez, poderíamos dizer assim, cabe a nós dependermos do Senhor e sabemos que se a nossa vida não tiver diante de Deus, o que seria de nós? Se a nossa confiança não estivesse diante de Deus, o que seria de nós? Por essa razão, o salmista convida todos a louvarem, a bendizerem, a adorarem, a dependerem, a confiarem nesse Deus vivo que há de vir para julgar a terra e todos os povos com equidade, porque nada, meus irmãos, passa despercebido aos olhos do nosso Deus, que sonda o coração. Aquilo que a minha boca nem fala, nem expressa, Deus sabe o que está na minha mente e no meu coração. Independente de qualquer coisa, busca o Senhor. E a palavra de Deus diz, busca o Senhor enquanto podemos achá-lo, porque haverá um tempo em que as pessoas irão querer adorar ao Senhor. Haverá um tempo que as pessoas procurarão ao Senhor e não mais encontrarão, porque quando chegar o dia em que Deus tem reservado, como a palavra assim nos fala, como o período da grande tribulação, o que ocorrerá é que o Espírito Santo será tirado daqui da terra. E a sua igreja, nós estaremos na glória. Porém, aqueles que não têm buscado, que não têm adorado ao Senhor, esses ficarão. Irão querer buscar, irão querer adorar, mas não poderão mais. Porque se findou o tempo. Porque a porta da arca irá se fechar. Preste atenção nisso. E ofereça nessa noite o seu melhor diante da presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com mais um louvor, em nome de Jesus. Oi, Jesus.
Glória a Deus. Glórias ao Irmão, nós queremos ainda estar fazendo um outro momento de oração, né? A gente vai estar cantando outro louvor, mas antes a gente queria mais uma vez estar entregando a nossa nação diante do Senhor, entregando esse momento difícil que o nosso país tem passado, rogando ao Senhor que nós convidamos agora o nosso Senhor Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, no nosso coração, para que o Senhor Jesus ele possa intervir nessa questão da pandemia, nessa questão da economia, na questão das dificuldades, do desemprego, na questão de toda essa situação política que a gente tem vivido. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, colocando todas essas causas diante do Senhor, que é o único capaz de entrar com a providência exata, a providência correta para tudo isso que a gente tem vivido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós rogamos ao Senhor. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Deus, entre em nossos corações, em nossas vidas, ó Deus, em nossa casa, em nosso lar. Ó Deus, entra na nossa cidade, entra no nosso estado, ó Deus, entra na nossa nação. Nação brasileira, ó Deus, ao qual tem clamado, ó Deus. Muitos têm colocado diante do Senhor todas essas causas, e nós, como igreja do Senhor, queremos mais uma vez colocar diante do Senhor, ó Deus, a saúde do nosso povo, essa ameaça, ó Deus, que tem assolado. Em nome de Jesus, repreende esse mal, Senhor. Nós dependemos do Senhor e pedimos a Tua intervenção nisso, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente aqueles que estão ficando desempregados, a economia do nosso país. Pai, em nome de Jesus, não permite, ó Deus, que o Teu povo venha passar necessidade, mas que o Teu povo venha reconhecer a Tua soberania, que aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, possam Te conhecer e se render a Seus pés, e saber que o Senhor é Deus que pode curar, que pode tratar, que pode tirar, ó Deus, essa praga que tem assolado a nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Toma, ó Deus, os nossos governantes, dentro de cada prefeito, cada governador, ó Deus, o presidente da República do Brasil, ó Deus, os poderes constituídos, o legislativo, o judiciário. Toma esses homens nas suas mãos, Senhor. Aquebranta esses corações, em nome de Jesus. Traga, ó Deus, a luz onde há trevas. Traga, ó Deus, a falência, ó Deus, da intenção diabólica, em nome de Jesus, Senhor. Traga vitória, ó Deus, à nossa nação. Que a nossa nação possa ser uma nação que possa continuar declarando que o Senhor é Deus, que é o celeiro das nações, que é a nação, ó Deus, que tem feito o Teu nome conhecido por todo esse mundo, em nome de Jesus. Rogamos ao Senhor, ó Deus, e entregamos tudo em Tuas mãos. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, meus irmãos, com mais um louvor, mais um cântico.
Santo de Deus, vai de encontro a cada coração que está ouvindo, ó Deus, as nossas vozes nesse momento. Espírito Santo do Senhor, venha falar, venha ministrar, venha, ó Deus, a falar ao mais íntimo, ao mais profundo, aquilo, ó Deus, que vozes humanas não conseguem, mas o seu Espírito consegue. Venha falar, ó Deus, e a testificar aquilo que esse coração tem clamado, tem, ó Deus, pedido, peço confirmação, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos que o Senhor seja aquele que venha, ó Deus, a sondar e que venha, ó Deus, a abrir, ó Senhor, para que venham entender a Tua voz, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a falar a nós nessa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. E o Teu Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, ó Deus, a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, tome os nossos ouvidos, ó meu Deus, o nosso coração cativo ao Senhor nesse momento. Que nada, ó Deus, nos impeça de poder ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a nós, para o louvor do nome de Jesus. Oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Queridos, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 28. Queremos ler do verso 23 ao 29. Amém? Atos, capítulo 28, do 23 ao 29. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, onde diz: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Meus irmãos, até aqui, nós queremos fazer aqui a nossa reflexão nessa noite, aquilo que a palavra do Senhor ele tem a ministrar a nós, e tomando por base aqui, meus irmãos, esse texto, onde vai mostrar o momento em que o apóstolo Paulo, separado por Deus, comissionado por Deus, ele trouxe essa mensagem ali, aquelas pessoas que estavam em Roma. O contexto que o apóstolo Paulo foi levado, irmãos, aqui para poder levar essa mensagem à grande multidão. O texto começa nos dizendo isso, que foi um grande número de pessoas que foram ao encontro de Paulo em sua residência. Um encontro que foi marcado por Deus junto àquelas pessoas, como um encontro que Deus tem marcado com você na sua casa, para que você
receba a palavra de Deus nessa noite, bem como eles, naquele tempo, receberam a palavra de Deus. É interessante aqui, meus irmãos, nós pensarmos e meditarmos que as circunstâncias aqui onde o apóstolo Paulo assim leva essa palavra àquele povo, era uma circunstância muito difícil. Era um momento muito difícil porque ele estava como prisioneiro. Ele foi levado a Roma como prisioneiro, passou por grandes dificuldades, grandes adversidades, risco da sua própria vida, comissionado por Deus a estar ali para pregar a palavra, para falar do amor, para falar da salvação, para falar da justificação. E as condições ali eram condições as quais eram muito difíceis para o apóstolo Paulo, mas ainda assim ele se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, eu vou pregar a tua palavra, eu vou ministrar aquilo que o Senhor tem a ministrar a esse povo, como Deus tem ministrado ao seu coração, como Deus tem usado muitas pessoas para falar ao seu coração, tem usado a minha vida como seu pastor para estar ministrando ao seu coração. E eu quero apenas que você entenda nessa noite que se Deus permitiu que esse povo naquele momento ouvissem essa palavra, e se Deus tem permitido que você ouça essa palavra hoje, é porque Deus ele tem um cuidado com você. Ele se preocupa com você e ele quer alcançar a sua vida, o seu coração. Entenda algo. Percebamos aqui que a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, ele marcou esse dia onde veio essa numerosa multidão ao encontro dele. E é interessante a gente perceber que no versículo de número 23, a parte B, onde vai dizer: então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Irmãos, é interessante a gente ver que esse povo se propôs a ir ali ter com o apóstolo Paulo na residência dele, preso, prisioneiro em Roma. E ali a gente vai perceber que a palavra de Deus vai nos dizer que a palavra de Deus foi exposta àquele povo da parte da manhã até a parte da tarde, ou seja, o dia inteiro. E eu fico imaginando, irmãos, mas as palavras que o apóstolo Paulo então colocou nesse momento aqui diante daquela multidão. A palavra de Deus aqui nos diz que ele então fez essa exposição do reino de Deus, falando dos profetas, falando do Antigo Testamento, falando da lei, mas mostrando de que existe um Deus que tinha cuidado com eles, que é o mesmo Deus que tem cuidado com você, que permite que você tenha a exposição da palavra, tanto do Antigo, quanto dos profetas, quanto do Novo Testamento, para que você venha perceber, para que você venha a ver, para que você venha a ouvir e a entender a salvação em Cristo Jesus. E fico eu pensando aqui, irmãos, essa exposição que levou aqui em torno de 6 horas, não fala aqui o tempo específico de quanto tempo essa exposição durou, mas diz que foi da parte da manhã até a parte da tarde. E fico imaginando eu que o apóstolo Paulo certamente deve ter falado, deve ter mencionado o cuidado de Deus com Adão e Eva, onde Adão e Eva receberam uma ordem do Senhor de comer de tudo que havia no jardim, mas da fruta do conhecimento do bem e do mal não haveria de comer, porque no dia em que comessem certamente morreriam, e pela desobediência eles comeram. E por um ato de misericórdia de Deus, Deus os expulsou do paraíso. E eles passaram então a colher dos frutos da sua desobediência. Mas ainda assim, Deus não os rejeitou. Misericórdia de Deus. Penso eu ainda que o apóstolo Paulo certamente deve ter passado por aquele momento em que Deus olhou para a humanidade e viu que a maldade havia tomado conta do coração de todo o povo, a ponto de Deus olhar para toda a terra e dizer: chega, eu já não aguento mais tanta iniquidade e vou dar fim de tudo isso através do dilúvio. E por um ato de misericórdia de Deus, nós percebemos que Deus levanta um homem chamado Noé e diz: olha só,
constrói uma arca e fala que haverá um grande dilúvio. Avisa ao povo, porque a minha ira tem subido contra a maldade que tem brotado no coração do povo, e eu vou destruir tudo. Mas aqueles que me buscarem, aqueles que me adorarem, aqueles que confiarem em mim e se converterem dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, entrarão na arca. E os únicos, meus irmãos, que entraram na arca foram Noé e a sua família, e um casal de cada animal, como a palavra de Deus assim nos fala. Percebemos aqui mais um ato de misericórdia de Deus. Paulo, certamente também nessa exposição, deve ter mostrado aquelas pessoas que ali o assistiam acerca de Abraão, um homem levantado, um homem chamado por Deus para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela e ir para a terra onde ele então o mostraria, para que dele pudesse criar uma grande nação e fizesse seu nome conhecido por toda a terra. Percebemos aqui mais um ato de misericórdia de Deus. Possivelmente o apóstolo Paulo também deve ter mencionado nessa exposição o momento em que Deus, por um ato de misericórdia, leva José para o Egito, para que José, através da vontade de Deus, pudesse então levar a sua família num momento difícil em que a terra passou, um momento de fome, um momento de escassez, os levasse então para o Egito e vivessem ali de uma forma que aquele povo, aquela família pudesse crescer e se tornar o povo de Deus, um povo numeroso, um povo poderoso, um povo riquíssimo, porque Deus usou de sua misericórdia, levando José para que através dele, como governador do Egito, depois de muito tempo da sua missão ter sido dada a ele poder chegar lá e cumprir o papel que Deus estabeleceu para o seu povo. Ato de misericórdia de Deus. A nação de Israel se cresceu, se expandiu lá na terra do Egito e se tornou um povo muito grande, numeroso. E certamente o apóstolo Paulo aqui também nessa exposição, ele deve então ter falo de que o seu povo, ao crescer dentro da terra do Egito, estava passando por um momento de escravidão, estava passando por aflição, e Deus então, por um ato de misericórdia, mais uma vez, levanta Moisés, um homem para que pudesse tirar o seu povo do cativeiro do Egito e pudesse então levar esse povo para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Um ato de misericórdia de Deus, irmãos, ao ouvir o clamor daquele povo que estava sob servidão. E grandes milagres o Senhor fez na retirada desse povo, ao levá-los para a terra que mana leite e mel. Certamente o apóstolo Paulo, dentro dessa exposição àquele povo também, deve ter falado das profecias em que os profetas profetizaram acerca da obediência em que o Senhor queria que o seu povo andasse, acerca da direção correta que Deus determinou para o seu povo através da lei, acerca da direção correta, onde Deus falar que iria abençoar a todos aqueles que se mantivessem firmes com os seus corações voltados para Ele e não se esquecessem em nenhum momento daquilo que Ele já havia feito no passado, pelos seus atos de misericórdia que Ele havia feito no passado em favor do seu povo, em favor daqueles que buscam a sua face, em favor daqueles que buscam a sua vontade, em favor daqueles que não se desviam do centro da vontade do Deus vivo. Certamente, essa exposição que demorou bastante tempo ao longo do dia, o apóstolo Paulo falou das profecias que apontam para o Messias, apontam para Jesus que viria para redimir todo o povo, a redenção. Certamente falou que haveria um tempo em que as coisas ficariam difíceis, mas que aqueles que estivessem convictos, firmes com Jesus,
iriam herdar o reino dos céus, como nós podemos até citar como exemplo várias profecias que está diante do livro de Daniel, que vai falar sobre o tempo do fim, vai falar sobre Jesus, que é a pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos, e essa pedra é Jesus, e que destruiu toda a terra, inaugurando um novo reino, ou seja, fazendo uma alusão ao reino dos céus que o Senhor prometeu a todos aqueles que estão em sua presença, aqueles que não se desviam, aqueles que permitem que o Espírito Santo trabalhe em seus corações e eles então creem em Jesus Cristo. Irmãos, essa exposição demorou o dia inteiro. A gente fez aqui uma breve passagem. E a palavra de Deus vai nos dizer que nessa exposição que o apóstolo Paulo fez, aquela multidão romana que ele se encontrava, e o versículo 24 vai falar: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Isso aconteceu lá em Roma. Diante de toda a explicação, diante de toda a exposição da misericórdia, do poder, da autoridade que Deus havia feito no passado, muitos creram. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas outros não creram. Ficaram com seus corações endurecidos. E então, o versículo 25, a palavra de Deus nos diz: e havendo discordância entre eles, ou seja, discordância entre todos aqueles que ali assistiam àquela exposição feita pelo apóstolo Paulo, vai dizer, despediram-se dizendo, Paulo, essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Meus irmãos, nós vemos aqui então que foram destacados alguns caminhos, e que essa multidão que percorreu esses caminhos esses que foram decisivos para que eles então pudessem alcançar essa cura em que a palavra de Deus, em que Deus propôs para esse povo e propôs para você. Esses caminhos, irmãos, que foram percorridos por esse povo, nós queremos aqui relembrar, onde o primeiro caminho foi a disposição que esse povo teve de sair das suas casas e ir ao encontro do apóstolo Paulo na sua residência. Esse povo saiu de casa. A gente volta lá no início do capítulo, no versículo 23, onde vai dizer, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. O primeiro caminho, meus irmãos, é disposição de querer buscar, disposição em querer ir ao encontro da palavra de Deus, disposição de você sair da sua casa e ir para a casa do Senhor, disposição de você deixar o seu afazer, de você deixar o seu telefone, de você deixar a sua televisão, de você deixar aquilo que te impede de ir à casa de Deus e ir. Esse foi o primeiro caminho percorrido pelo povo. O segundo, está logo na sequência, foi a disposição do povo em chegar diante do apóstolo Paulo e ficar de manhã até a tarde, ouvindo a exposição que o apóstolo Paulo fez acerca de Deus, acerca do Antigo Testamento, acerca dos profetas. E hoje, meus irmãos, a realidade que nós vivemos estamos na igreja, e quando muitas vezes no estudo bíblico, ou no momento da mensagem, nós vemos em tantos momentos irmãos afadigados, irmãos que não conseguem ficar 40 minutos sentados no banco ouvindo a palavra de Deus,
E certamente, por ser uma grande multidão aqui, que foi ao encontro do apóstolo Paulo, não tinha o mesmo conforto que você tem quando vai à igreja. Não tinha banco, certamente, para sentar, aquela multidão toda sentar. Possivelmente o pessoal sentou na grama, sentou na calçada, sentou no chão, ou nem sentaram, ficaram de pé para ouvir essa exposição. E hoje as pessoas elas têm tido uma deficiência muito grande em poder parar um pouco de tempo e ouvir a explanação da palavra de Deus, que traz cura, que traz salvação, que traz libertação. Esse foi o segundo caminho que eles percorreram. E o outro caminho, o terceiro caminho, que nós vamos então perceber aqui, a palavra de Deus ela vai dizer que eles não ouviram para entender. Versículo 26. Vai esse povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis. Muitas vezes, meus irmãos, como aconteceu com esse povo no passado, a palavra entra, mas a mente não absorve, o coração não absorve, não consegue captar aquilo que o Espírito Santo está falando. Sabe por quê? Porque em muitos momentos as pessoas endurecem os seus corações, como ele vai falar aqui um pouco mais à frente. Coração endurecido, coração não disposto a receber. O Senhor Jesus, irmãos, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o crer é a palavra-chave, é a fé. E através da fé, quando eu me coloco diante de uma exposição da palavra de Deus, diante da pregação do Evangelho, eu preciso sentar, eu preciso meditar, eu preciso ficar com os meus ouvidos, com os meus olhos voltados, atentos, para que então o Espírito Santo de Deus possa usar a palavra ministrada e trabalhar no meu coração, para que haja então o resultado que Deus deseja para você, que é a salvação da sua vida, da sua alma. E para que você possa ser sarado, para que você possa ser curado da enfermidade do pecado. É isso? Esses caminhos, irmãos, foram percorridos por essas pessoas, mas o que nós percebemos é que houve contenda e muitos, não fala aqui a quantidade, mas fala que muitos creram, mas também fala que muitos rejeitaram. E nós ficamos aqui pensando, por quais razões muitos creram e por quais razões outros rejeitaram? E a resposta está aqui, nesses caminhos percorridos. A resposta está aqui especificamente do versículo 26 e 27. Deus ele quer que nós ouçamos com os nossos ouvidos, que nós possamos ver com os nossos olhos o poder e a majestade de Deus, que nós possamos crer em nosso coração e não endurecê-lo, mas sim crer pela fé que Ele veio para te salvar, que Ele veio para nos curar, que Ele veio para nos fazer viver em novidade de vida, que Ele veio para nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, como muitos aqui foram feitos, mas outros não. A pergunta que eu faço nessa noite, meu irmão e minha irmã: como tem sido a terra do seu coração? Como tem sido essa terra do seu coração? Como tem sido a recepção da palavra de Deus na sua vida? Você que ainda não conhece a Jesus, ou você que já conhece a Jesus, mas que diante desse período tem estado com o coração endurecido, tem estado com uma frieza espiritual, tem estado desacreditado, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala a você nessa noite. Entenda aquilo que Jesus está falando a você nessa noite. Não permita que as circunstâncias, ou muitas vezes, que o poder diabólico impeça que você receba
o melhor de Deus. E o melhor que Deus tem para mim e para você é a sua presença. O melhor que Deus tem para mim e para você é o alimento vivo que é a sua palavra. O melhor que Deus tem para mim e para você é a esperança de salvação. É a esperança da glória. Guarde isso na sua vida, no seu coração, e seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque como ele vai então concluir ao final do versículo número 27, parte B, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Quando o coração ele é endurecido, quando o ouvido está fechado, quando os olhos estão vendados, o coração ele não se inclina e não há conversão ao Senhor. E para que haja conversão é necessário ter todos esses caminhos trilhados de forma que a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa agir em nossa vida, em nosso coração. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te desperte, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te desperte para um tempo onde nós sabemos que está próximo dele voltar. E ele espera encontrar, como foi mencionado aqui no início, você de forma prudente, como as 5 virgens que foram prudentes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, a gente vai estar finalizando, né? A gente quer estar aqui fazendo um breve, né? Digamos, não são os anúncios, né? Mas a gente quer aqui mencionar que hoje, no dia de hoje, a gente teve lá um grupo de irmãos lá na igreja, fazendo a textura da parte da frente da igreja, né? Momento de comunhão, a gente não estava lá presente, mas viu pelas fotos. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. E também os irmãos que têm trabalhado ao longo das semanas, como nosso irmão Robson, nosso irmão Almir, nosso irmão Francisco, enfim, os irmãos que têm aí contribuído com o seu trabalho para que a obra aí da igreja continue. E quando nós voltarmos aí, num tempo breve, nós cremos nisso, a gente tem aí basicamente as nossas obras quase concluídas para que a gente possa continuar a fazer o trabalho que Deus tem colocado nas minhas mãos, nas mãos de Flávia, nas mãos de Samara, nas mãos de Simon, nas mãos de... Não vou citar todo mundo aqui que eu vou esquecer, mas nas mãos de todos os membros e congregados da nossa congregação. Tá bom? Deus abençoe. A gente fica feliz aí com tudo isso. E honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Amém? A gente vai estar orando para estar finalizando, tá? E logo após eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento em que dedicamos esse culto ao Senhor, pelo privilégio que temos de poder, ó Deus, louvar o Teu nome e poder falar contigo, e também de poder ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, Senhor, possa ter ido de encontro a cada coração nessa noite, e Teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa fazer grande obra em cada coração. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, uma semana de bênçãos, guardados e protegidos do Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor continua fazendo no meio da Tua igreja, em cada família, nas obras da Tua igreja. Louvamos ao Senhor por tudo isso, ó Deus. O Senhor é merecedor de toda honra e toda glória e todo louvor. Nos dê uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, e que a igreja vitoriosa do Senhor diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.